Cultura urbana é, por extensão, a expressão de grupos que desenvolvem sua arte nas ruas, nos bairros, em espaços públicos democratizados, criando novas sociabilidades. Essa cultura que surgiu nas periferias dos Estados Unidos, com o intuito de combater a exclusão social e o racismo, chegou ao Brasil nos anos 70. A cultura urbana se traduziu no hip hop, tendo um papel social importante, pois representa os segmentos marginalizados, estimulando o exercício da cidadania, quebrando preconceitos e unindo forças. Uma das suas vertentes é a arte do grafite, que vamos conhecer no programa de hoje. Sejam bem-vindos ao Cultine na TV. Sou Airal Crespo, MC grafiteiro do Rio de Janeiro. Eu faço arte pela rua por amor à arte, por amor à cidade, por acreditar que a arte agrega um benefício às pessoas. Porque se a arte não estiver pelas ruas, as ruas ficam frias, as ruas ficam mudas, ficam feias, fica muito mais propenso à violência, à depredação, ao medo. A arte de rua, ela dá vida a um lugar, né? Ela melhora, ela valoriza, ela destaca aquele local, gera referências, cria pontos de referência, né, num local qualquer. Isso é super importante. A arte de rua, ela se impõe na cidade, mas ao mesmo tempo ela é democrática, porque ela desafia o transeunte, desafia o motorista, e assim ela atrai eles. E aí conquistou a atenção da pessoa, ela já virou um espectador. E ela também acaba alcançando lugares e pessoas que não costumam ter esse contato, esse desafio estético. Pessoas que às vezes nunca viram um quadro. Isso que é incrível, porque todo mundo acha bonito. O grafite é um dos maiores formadores de plateia para as artes que tem. Eu faço arte pelas ruas de tudo que é lugar. Eu sempre gostei de me conectar às pessoas de outras regiões, pessoas que me inspiram, e conectar pessoas boas entre si. Sempre enxerguei na arte de rua uma força enorme de influência na sociedade e coloco isso nos projetos que eu faço, tentando enxergar como a arte pode, de certa forma, suprir uma demanda social. O nosso convidado de hoje é simplesmente um cidadão do mundo. Vindo de uma família de ativistas, criou-se entre as esquinas e os livros, influenciado pela musicalidade e a criatividade de nossas ruas e os questionamentos e técnicas da academia. Escrevendo poesias e desenhando desde a adolescência, identificou-se com as letras dos raps e a expressividade do grafite, aderindo ao movimento hip hop como um meio de compartilhar sua visão de mundo. Inquieto e comunicativo, ele atua em diferentes áreas, como produção cultural, arte-educação, publicidade, moda e teatro, em uma série de projetos articulados na cena da cultura urbana. Hoje vamos conversar com o MC grafiteiro Airal Crespo. Airal, tudo bem? Tudo ótimo. Você vem de uma família de ativistas e isso está no seu próprio nome. Como é que isso influenciou a sua vida? Olha, me influenciou desde cedo, porque o meu nome, ele acabava sendo um problema, né? Quando eu era pequeno, assim, na época de colégio, na minha adolescência também, no meu bairro, as pessoas, elas tinham muita implicância, né? Esse problema de bullying e tudo mais. Então, desde novo, vivendo essa situação, eu fui entendendo o quão é importante a gente valorizar as diferenças, valorizar as pessoas e não querer tolir ou humilhá-las, né? Então, acho que quando eu encontrei a arte, eu tive uma maneira de acreditar mais em mim, né? Porque devido a toda essa rejeição e tudo mais, essa história de criança, adolescência, você acaba ficando inseguro, né? Então, quando eu encontrei a arte, o hip hop, foram ferramentas que realmente me deram um amor próprio, um autodescobrimento, né, muito grande. E a partir disso eu percebi que eu deveria compartilhar, né, essa conquista de autoestima, de, poxa, uma autodescoberta mesmo, né? Você poderia
propagar isso para outras pessoas que também vivem a mesma situação e que estão aí nesse processo de se conhecer melhor e de estar se gostando mais também. E como é que o hip hop entrou na sua vida? A cultura hip hop? Eu sempre gostei de falar, assim, de contar história. Eu sempre quis estar conversando com a sociedade como um todo, né? E eu acreditava muito quando eu era mais novo. Eu cresci no meio da pichação, né? Então, essa coisa de você escrever frases na rua, de você estar manifestando com imagens, com spray, as suas opiniões, sempre esteve muito próximo a mim. Eu cresci na Zona Norte, né? Entre a Zona Norte e a Zona Sul, mas dentro desse universo. E, poxa, quando eu fiz uns 16 anos, eu comecei no meu colégio, 15, 16 anos, no meu colégio eu estava rabiscando as paredes, escrevendo frases e fazendo desenho, e eu fui pego. A partir do momento que eu fui pego, fizeram eu limpar o que eu tinha feito, mas também me encaminharam para uma oficina de desenho e grafite. Eles perceberam o talento ali. Isso, eles não propriamente me puniram, né? Eles, na verdade, me direcionaram Encaminharam para uma coisa que eu pudesse direcionar e desenvolver de uma maneira mais sadia, né? O que eu estava fazendo. Então, isso foi importante pra caramba, porque mudou todo o meu modo de perceber, né, a potencialidade daquilo que eu fazia. E a partir daí o hip hop se tornou uma constante, porque eu também tinha poesia, né, eu gostava de compor, escrever e fazer ali versos que eram despretensiosos, mas com essa proximidade do hip hop eu fui vendo que eu podia cada vez mais estar criando mensagens, né, tipo, tanto através dos desenhos como através das letras das músicas. E desde então eu nunca mais parei, eu sempre acreditei que era importante fazer isso e que eu tinha capacidade de fazer algo legal. E graças a Deus a gente está aí desenvolvendo. MC, grafiteiro, envolvido com arte, educação, produção cultural, moda. Como é que você consegue articular todos esses campos de atuação? Olha, isso acabou se tornando natural porque desde novo eu sempre gostei de desafios, né? Sempre estava querendo ousar. E a minha escola no hip hop e no grafite, ela primava por uma coisa da originalidade, de você ter uma identidade própria, assim. Então, nunca a gente poderia ou podia estar, era mal visto, né, no nosso meio, a pessoa ficar copiando o estilo de alguém, ficar... Então isso me deu... Tem que ser original. Tem que ser original, você tem que fazer a sua própria onda, né? Então, desde o início, eu sempre me pautei por isso. E eu fui buscando caminhos diferentes, né? Eu sabia que essa história de eu ser MC e ser grafiteiro podia me levar para uma ramificação, para um outro viés, né? Então, eu quis unir as duas histórias, né? O que eu faço agora como MC grafiteiro. Então, eu tô sempre buscando a interseção dessas duas expressões para poder criar uma linha diferente, né? Tanto no meu trabalho como grafiteiro, como no meu trabalho também como MC. E essas ramificações que vão surgindo são trabalhos, né? São consequências que a gente vai tendo a oportunidade de desenvolver, as pessoas vão acreditando no que a gente faz e pirando também, né? Criando coisas novas. E a gente vai embarcando na onda e também, poxa, procurando dar o nosso melhor e atingindo novos resultados. Minha grande ambição, assim, com o que eu faço é sempre apontar novos caminhos, sabe? Eu gosto de, tanto quando eu faço um projeto diferente, quando eu faço uma pintura, quando eu faço uma música, eu sempre quero estar explorando um viés que eu ainda não conheci. Do ponto de vista dessa sua criação, tanto da parte do rap quanto do grafite, o que te toca mais? Aquilo que você acha que realizou melhor? Olha, como grafiteiro, assim, eu tenho muitas realizações marcantes, né, assim, com trabalhos em exposições, como o Museu Histórico Nacional, o Museu do Folclore aqui no Rio, Consulado Americano, a própria Escola Sesc, onde eu tenho uma exposição permanente. Então, são coisas que que marcam a nossa trajetória, né? Que
você pode contar com um reconhecimento, né, mais acadêmico, enfim, mais de uma instituição que tem essa credibilidade. Afinal, a arte de rua é uma coisa muito informal e que está agora, né, ganhando esse espaço e essa força, essa representação. Então, acho que no grafite eu tenho uma trajetória mais consolidada. Mas no rap eu sempre fui uma figura também representativa, eu sempre estive envolvido aqui no Rio, fazendo batalhas de MCs, participando, né, com eventos, criando meus próprios eventos também. Eu tenho uma festa chamada Spray Som, então essa é a festa que une a galera do grafite com a galera do rap, Spray e Som, né? Então eu sempre gostei de estar brincando com esses dois universos. E o trabalho que mais, assim, me emociona é quando eu consigo unir essas duas histórias, né? E tá fazendo a minha performance como MC grafiteiro, que é onde eu pinto e eu rimo ao mesmo tempo, né? Uma apresentação que eu consigo fazer tudo que eu mais gosto e, puxa, tá no palco, passando, né, ali, trocando emoção com as pessoas e fazendo algo assim que possa surpreender, possa influenciar, é muito especial. Dessa sua trajetória, né, até alguns anos você envolvido nessas atividades, você percebe alguma mudança na sociedade que tenha sido provocada exatamente por pessoas como você, ativistas no mundo artístico, digamos? Sim, com certeza. Eu acho que desde que a gente começou, né, desde que eu comecei no início dos anos 2000, final da década de 90, até hoje, assim, a gente teve muitas conquistas, né? O meu próprio nome é Airal Crespo. Eu quis colocar o Crespo porque na época eu tinha um cabelo grande, né, um Black Power, e as pessoas ficavam me falando para cortar, falando que meu cabelo não era bonito, falando que eu tinha que cortar, minha família, meus amigos. E eu achava um absurdo aquilo e eu falei, não, eu vou colocar o meu nome de grafiteiro de O Crespo, porque eu quero afirmar essa minha característica, essa minha identidade, mostrar que eu gosto disso. E aí eu fui e coloquei o Crespo, né? O meu nome de grafiteiro era Airá, meu nome próprio, mas eu incorporei esse para poder realmente assinar aquilo ali que era a minha identidade, que era o que eu gostava. Então hoje em dia você vê aí, poxa, a garotada, as meninas, todo mundo deixando, né, a sua identidade. O empoderamento Crespo. Totalmente, né? Então, assim, a gente já vê que isso, a autoestima dos negros, a autoestima da população, é uma coisa que teve uma mudança positiva, né? Foi uma conquista que se atingiu a sociedade como um todo. E eu acho que fora isso também, em outros aspectos profissionais, a gente também conseguiu ter espaço, conseguiu ter credibilidade, tá se desenvolvendo nesse mercado das artes, do entretenimento. Então acho que teve uma aceitação muito grande também da sociedade para com o grafite, a cultura urbana. Então acho que isso foram vitórias que essa militância atingiu assim com muito trabalho, muita luta. Trabalho muito importante. Nós vamos ver mais sobre isso no segundo bloco. Hoje estou conversando com o MC e grafiteiro Airá o Crespo. Airá, hoje nós vemos um trabalho na rua, o resultado desse processo em que você está envolvido, tem muito mais gente trabalhando nisso, muito mais reconhecimento, né, desse trabalho. Mas vamos ver alguma coisa aqui em vídeo sobre o que você tem feito. Vamos. Esse projeto que começou em 2012, a gente pintando os muros da linha 2 do metrô, fazendo na primeira edição desde São Cristóvão até a Pavuna, né? Reunindo aí mais de 150 artistas. Tivemos uma continuidade em 2014, o projeto reuniu 25 artistas pintando a estação de Vicente de Carvalho. E agora em 2018 a gente tem a terceira edição do projeto, que vai estar acontecendo na estação do Maracanã, na estação do Engenho da Rainha, Irajá e na estação de Acari, reunindo 24 artistas
para poder estar disputando um prêmio de 20 mil reais. O projeto Copa Grafite é um projeto que a gente considera um dos maiores festivais de grafite da cidade do Rio e que aos poucos está montando também uma das maiores galerias de arte urbana a céu aberto do mundo, né? São 2 quilômetros de muros que o metrô tem indo para Pavuna, né, de São Cristóvão a Pavuna, e 2 quilômetros também voltando. Então a ideia é que aos poucos todo esse espaço, ou a maior parte desse espaço, seja preenchido por arte, por cores, por informação. O projeto sempre busca também privilegiar a história da comunidade, né? Inserindo ela nas artes que os artistas estão criando e, com isso, reforçando a identidade dos moradores com a arte, para com também a própria unidade do metrô local, né? Fazendo com que os moradores tenham mais um cuidado, um zelo maior, tanto pelo seu bairro, pela sua história, como também ali pela estação e pela localidade. Belíssimo trabalho, 2 quilômetros de arte, embelezando a cidade, uma coisa... E algo que me ocorreu, vendo esse trabalho fantástico, é como é que se dá esse atrito, digamos, entre os artistas, entre os grafiteiros e os pichadores. Olha, isso acontece porque é um ambiente de disputa, né? A rua é um ambiente muito selvagem e acaba sendo um pouco sem regras, né? Quem realmente circula a rua, porque muitas vezes as pessoas transitam pela rua, né? Mas é diferente você transitar, você circular e você viver, né, a rua, assim. Então, o grafiteiro, ele é uma figura que ele tem um olhar mais minucioso para a rua, porque ele observa os muros, ele observa as sutilezas, as características, as peculiaridades da rua que um transeunte, um passageiro, geralmente não tem. Tem um olhar mais essa atenção. afinado, Um motorista, né, não tem essa atenção. Então a gente acaba, né, junto com os pichadores ali, se sentindo mais dono, né, de determinados locais, dos muros e tudo mais. A gente acaba tendo essa ligação mais forte. E aí, consequentemente, quando um pichador deixa a marca dele ali, a gente cobre, pode ocorrer uma disputa ali por espaço e vice-versa, né? Quando a gente faz um grafite e deixa e um pichador cobre, acontecem esses conflitos, mas são muito eventuais, porque os pichadores, eles consideram também, né, que o grafite é como uma evolução do trabalho deles. Eles respeitam. Muitos pichadores têm se tornado grafiteiros porque, poxa, com a evolução dos trabalhos, com o amadurecimento do trabalho dos grafiteiros, cada vez mais espalhado pela cidade, os pichadores se animam, né, e acreditam que eles também podem ter um traço mais elaborado, se comunicar com mais gente. Então, essa evolução vem acontecendo e o conflito vem diminuindo. Agora, como é que tem sido a posição das empresas em relação a isso, esse seu tipo de trabalho, e a reação também da academia? Olha, as empresas, elas estão muito mais receptivas, né, ao grafite, ao hip hop, à cultura urbana, porque é um movimento que fala a linguagem dos jovens, né? Então, as empresas, elas querem falar uma linguagem jovem, uma linguagem atual, e elas querem também se comunicar, né, com principalmente a juventude, para poder alavancar as vendas. Então, hoje em dia, a nossa arte urbana é uma tradução visual do que o jovem pensa, de como o jovem se comporta, né? Então, a gente tem sido bem requisitado para poder estar atuando junto a empresas em eventos institucionais, ou então em campanhas publicitárias, ou então em criações de ações de marketing, muitas vezes participando de gravações, uma série de ações, né, que as empresas desenvolvem para poder se comunicar com o público, e que o grafite ele é visto como uma ferramenta, né, para isso. Isso tudo começou lá atrás, quando o grafite era visto como e o hip hop eram vistos como como ferramentas de arte-educação e como forma de ressocializar os jovens, né? E depois foi cada vez mais
se transformando numa maneira de você cativar os jovens, não necessariamente pelo viés social, mas sim pelo viés criativo, pelo viés do dinamismo, pelo viés estético mesmo, né? Então, acho que hoje em dia as empresas elas têm muito mais interesse em estar investindo nessa cena, em estar desenvolvendo, né? Se associando e desenvolvendo as potencialidades que essa cena apresenta. Assim como a academia, né? Porque a academia, ela realmente há uns anos atrás via meio ressabiada, né? O grafite, a arte urbana, a cultura de rua como um todo. E hoje em dia eles entendem que o nosso movimento é um movimento legítimo de arte contemporânea, que tem muitos artistas inovadores, maduros e que estão colaborando para alavancar e para novos caminhos, novos horizontes nas artes plásticas como um todo. Agora, você teve uma experiência que, eu tenho a impressão, deve ter sido muito importante para você, exatamente na área de arte e educação, na escola SESC de ensino médio, que é uma referência nacional. Como é que foi isso? Foi maravilhoso, assim. A escola SESC foi o ambiente onde eu melhor pude desenvolver minhas ideias, né, para arte e educação. Eu comecei a dar aula em 2002, então tem aí já 16 anos, né, que eu tive experiência com arte e educação. Logo que eu comecei a grafitar, eu já comecei a dar aula. E foi muito importante nesse início porque me obrigou a aprimorar, né? Porque quando a gente ensina as coisas, você se vê obrigado também, de uma certa Exatamente, forma. Você amadurece aqueles conhecimentos, né? Então, quando eu dei aula na escola SESC, eu já estava bem mais maduro, já tinha quase 10 anos aí, de trajetória nesse sentido. E eles sempre acreditaram no meu trabalho e procuraram transformar as ideias em novas realizações. A gente tem, por exemplo, lá a GAU, que é a Galeria de Arte Urbana, que eu desenvolvi junto com a Taíba Melina, que era uma grande parceira lá dentro. E a GAU é a maior galeria de arte urbana em ambiente escolar do mundo. Só isso. Então, assim, são realmente alguns, pelo menos, se eu não me engano, 2.000 metros de pintura, quase 2.000 metros de pintura dentro do ambiente da escola SESC. E a gente, poxa, tem ali um panorama do grafite no Rio de Janeiro, porque todos os principais protagonistas da cena e precursores estão com pintura lá. Então, assim, a gente conseguiu criar quase que uma linha do tempo, né? Do grafite na cena do Rio, também tem artistas de outros países, de outros estados. E a Escola SESC, ela tem essa característica, né? De poder fazer crescer as ideias que são apresentadas lá. Eu também tenho uma exposição permanente, né, no Teatro da Escola SESC, eu tenho muito orgulho dessa exposição. E eu só tenho memórias maravilhosas de todos os trabalhos que eu desenvolvi lá, os alunos também que são super interessados e empenhados. Alguma cria lá? Algum deles que tenha seguido o caminho? Olha, a gente tem... É porque como são alunos do Brasil todo, a gente acaba perdendo contato com boa parte, né? Mas tem um aluno que é o Davi Rezende, que ele foi aluno do Projeto Usina, que era dentro da Escola SESC. E ele hoje em dia, poxa, é um artista, ele já tinha a trajetória dele como designer, e ele está aí arrebentando, criando móveis, reutilizando materiais descartados, né? Então eu sempre tenho contato com ele, a gente trabalha junto em algumas oportunidades, e ele é um orgulho que eu tenho lá daquele projeto. Então isso significa que o trabalho que você e os outros expoentes da cultura urbana têm feito, na verdade está produzindo resultados, está mudando alguma coisa na sociedade brasileira? Olha, eu acredito que sim, porque projetos como o Rio Homem Eu Cuido, que é um movimento social que tem aqui no Rio de Janeiro, a gente já fez alguns projetos juntos. O mais emblemático foi a Galeria de Arte Urbana também, lá no Cerro Corá. A gente criou um caminho, né, de grafite lá.
no acesso que dá ao Cristo Redentor, né? Então, poxa, esse é um projeto que é um case, porque a gente procurou criar um vínculo entre os artistas, né? Para que os artistas conhecessem a história dos moradores e os moradores conhecessem um pouco da arte dos artistas, para que quando a gente, efetivamente, os artistas pintassem os painéis, eles já se conhecessem, já tivessem se entrosado e o artista pudesse se imbuir um pouco da história do morador para traduzir ali naquele muro. E isso foi super bem aceito. A gente já tem 3 anos do projeto, os murais todos intactos, projetos que eram de dentro da comunidade se potencializaram com isso e começaram a ter continuidade. Tiveram moradores que começaram a trabalhar como guias, né, dentro da comunidade, usando como gancho o caminho do grafite lá. Então, isso é um exemplo de que a arte ela acaba tendo esse reflexo de melhorar a autoestima das pessoas, da comunidade como um todo, de estimular um cuidado maior das pessoas para o ambiente, né, e poder até mesmo gerar desdobramentos de geração de renda e de novos negócios, né, a partir ali da oportunidade que as pessoas enxergam. Airá, parabéns, que trabalho fantástico você tem feito. Obrigado. E a gente espera que você continue e vá muito mais além. Vamos nessa. Eu conversei com um dos jovens talentos da cultura urbana, o MC e grafiteiro Airá o Crespo. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultune.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultune é a oportunidade de os negros serem sujeitos do discurso.